do Antigo Testamento. No caso, o penúltimo. Então, abra sua Bíblia lá. Deixa ela aberta, que eu vou pedir também para alguns de vocês lerem alguns versículos, tá bom? Zacarias. Todos abriram aí? Acompanhe comigo o primeiro versículo do capítulo 1. Diz assim: no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo... E aí ele vai trazer alguma profecia aqui já nesse primeiro momento. Então, como eu já falei para vocês em algumas aulas anteriores, o primeiro versículo dos livros, principalmente nos livros hebraicos, ele sempre traz o título do livro. Então, o título do livro aqui é o nome do profeta Zacarias. Então, o nome dele significa Javé se lembra, ou o Senhor se lembra. Esse nome aqui, do profeta Zacarias, ele é muito pertinente para todo o conteúdo do livro. Porque a gente vai ver mais na frente a respeito do contexto, e a gente pode perceber que o povo de Israel estava se sentindo esquecido. Então, como de costume, o povo, vez por outra, se sentia assim. E aí o profeta ele vai trazer a lembrança a respeito de como Deus age no meio do povo de Israel. Então, o título, de alguma forma, de forma bem incipiente, que é o próprio nome do profeta, né, Zacarias, Javé se lembra, ele já traz para nós algumas informações a respeito do que o autor vai tratar ao longo das suas profecias. E aí o profeta ele escreveu esse livro ali mais ou menos em 20 anos após o decreto de Ciro. Então o profeta ele tem aqui de forma especial uma linhagem sacerdotal. Ele é alguém que está no meio dos profetas, mas é um homem também que fazia parte do meio ali do povo judeu, em especial no meio dos sacerdotes que faziam a lei ou faziam parte da lei, ensinavam a lei. E a gente pode identificar isso em Neemias capítulo 12, verso 16. Alguém lê para mim esse versículo, por favor? Neemias, você vai voltar algumas páginas. E vocês podem perceber que ao falar sobre Zacarias, vez por outra a gente vai ter que abrir em Neemias ou em Esdras, porque são livros que foram escritos no mesmo período que Zacarias. Então abre em Neemias 12, verso 16, para a gente poder aprender um pouco mais a respeito do profeta Zacarias. Alguém lê para mim, por favor? Tem microfone aí? Pronto, lê para mim, por favor, filho. Neemias 12, 16. Da família de Ido, Zacarias. Da família de Gineton, Mesulom. Ok, então aqui a gente consegue identificar, dentro do contexto aqui, você observa lá no capítulo 12, ele vai começar a falar a respeito dos sacerdotes e levitas, que serviam ali na casa de Deus. E aí lá no verso 16, que foi o texto que a Júlia leu, vai falar a respeito de Zacarias, que era filho de Ido. Então isso é importante, gente, porque quando a gente for tratar dos assuntos dentro do texto lá de Zacarias, quando a gente for ver as partes do livro na próxima aula, a gente vai perceber como ele usa as palavras e como o fato dele conviver com os sacerdotes, conhecer a lei como um todo, isso vai influenciar a forma como ele ensina ali ao povo judeu durante esse período aqui da reconstrução do templo, tá? Então, é muito importante a gente lembrar que Zacarias ele teve um papel importantíssimo para a reconstrução do templo. Então, quando você abrir a sua Bíblia em Zacarias, for fazer seu devocional, lembre disso. Ele vai trazer uma mensagem importante juntamente com Ageu, que provavelmente era um cara mais velho do que ele na época, um profeta mais velho do que ele, e ele vai trazer uma mensagem importante para animar o povo à reconstrução do templo. E como de costume, irmãos, a gente sempre gosta de trazer essa informação, sempre há pessoas que contestam aí a respeito da autoria do livro. Por que fazem isso, especialmente no livro de Zacarias? Porque o livro a gente vai ver na próxima aula que ele é dividido em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 8, e a segunda parte do capítulo 9 até o capítulo 14. Então o autor ele vai dividir em momentos do ministério dele, e ele vai trazendo informações durante a caminhada. Então, à medida que vai acontecendo algumas coisas lá com o povo judeu, com o povo de Israel, ele vai trazendo uma visão, uma mensagem para poder animar aquele povo durante a caminhada ali em serviço a Deus. E aí uma curiosidade, em Mateus capítulo 23, verso 35,
nós vemos a informação de o próprio Cristo dizendo que Zacarias foi morto entre o templo e o altar. Então, Zacarias foi um servo dedicado. Então, imagine aí ele crescendo no meio dos sacerdotes, aprendendo a lei de Deus, servindo a Deus com fidelidade. E o final da sua vida não foi um final de glória, não aos olhos humanos. Foi um final de uma morte horrenda. Ele foi martirizado, servindo a Deus com fidelidade. Então, como de costume, o povo judeu, sempre rejeitando a mensagem, eles matavam os profetas. E Zacarias, ele passou por isso. Mesmo após ter ensinado muito a respeito do Messias, do chamado do povo para que eles sejam fiéis a Deus, o final da sua vida não é um final de glória, mas é um final de morte. Então, pensando aqui no tema maior, ao longo desse mês que a gente vai estar tratando, o servo de Cristo ele tem que estar disposto a isso, como Zacarias também esteve. Um homem que foi crescendo no meio da comunidade, aprendendo a lei do Senhor, sendo fiel ao Senhor, mesmo diante da morte. Então, a gente consegue observar que Zacarias, mesmo com todo o seu conhecimento, ele vai se dedicando durante a sua caminhada, procurando de fato glorificar a Deus, honrar a Deus e de fato ser um servo fiel, demonstrando a sua fidelidade no final da sua vida, né? Morrendo ali em fidelidade a Deus. E o ministério de Zacarias, ele inicia 20 anos após o primeiro decreto. Eu trouxe aqui para vocês, não dá para... Alguém conseguiu abrir aí? Certo, tem uma parte aí que é a linha histórica. Se eu não me engano, é o... Não consigo ver aqui qual é o slide. Mas é uma parte que vai falar a respeito do exílio. Então a gente tem ali 70 anos do cativeiro. Então os irmãos precisam lembrar que o contexto que Zacarias escreve é um contexto durante, ou melhor, após o exílio. Então há um momento em que o povo de Israel peca contra aquele tratado de suzerania e vassalagem. Esse povo é levado lá ao exílio babilônico, sofre por conta disso, mas após 70 anos, até o período que Daniel ora, para que Deus traga de volta o seu povo em fidelidade ao que falou através do profeta Jeremias, Daniel ora e o povo vai agora retornar. E é nesse contexto que Zacarias vai escrever, porque durante esse retorno, o povo ele vai passar por algumas dificuldades. E uma delas, irmãos, é o desânimo espiritual. Então, nesse primeiro momento aqui, o que a gente precisa lembrar, que vai ser importante para a gente compreender todo o livro de Zacarias, é que o povo está passando por dificuldades, tanto externas, de pessoas tentando atrapalhar esse período do retorno, porque lembra quando eles estão retornando, eles têm que reconstruírem a cidade. Então eles vão reconstruir os muros através de Neemias, pouco depois, e antes disso tem Esdras reconstruindo o templo. Então eles têm que reconstruir tudo do zero. Quando eles chegam lá, a cidade está devastada. Então quando eles chegam lá nesse momento para reconstruir toda a cidade, reconstruírem um templo e voltarem à adoração a Deus, eles passam por algumas dificuldades. E uma delas é um desânimo interno que esse povo passa. E por que esse povo passa por um desânimo interno? Porque eles estavam aguardando que nesse retorno fosse algo glorioso. Porque os profetas anteriores, o próprio profeta Isaías, falava que esse retorno, ou o período após o exílio, seria um período de muita glória. Então, para você ter noção, olha comigo Isaías capítulo 51, verso 11. Então, Isaías foi um profeta ali pré-exílico. E ele vai trazer uma profecia falando a respeito do período pós-exílio. Então, alguém lê para mim Isaías capítulo 51, verso 11, por favor. Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Ok, então, à luz dessa profecia, nesse retorno após o exílio, o que é que esse povo estava esperando? À luz desse texto aqui, o que é que os irmãos conseguem perceber? Restauração, uma alegria perpétua. E aí lembra que essa alegria, esse regozijo, envolve também o aspecto da cidade ser restaurada. Então essa expectativa do povo, essa expectativa de um retorno cheio de glória, da nação de Israel reinando sobre todas as outras. Então, nesse período, o povo ele tem essa expectativa e esse anseio. Só que o que acontece é totalmente contrário.
Quando eles chegam lá, eles vão enfrentarem muitas oposições, tanto externas, além também do desânimo interno. Então, para vocês terem noção, Ageu, ele vai falar a respeito de dificuldades financeiras. O povo não tinha recurso para poder lá comprar material para reconstruir o templo e reconstruir os muros. Ageu também vai relatar, ou melhor, Esdras, que havia muita oposição dos inimigos. Então lá o povo tentando reconstruir com todas as dificuldades, os inimigos vinham ao redor e tentavam desanimar eles, levantando acusações contra eles. Tanto que durante o período da reforma, ou da reconstrução, os homens eles trabalhavam com uma colher de pedreiro de um lado e uma espada do outro. Porque eles estavam aguardando qualquer momento os inimigos chegarem e atacarem aquele povo e destruírem aquele povo. Além disso, o povo estava com a moral baixa. Muitos deles estavam vivendo totalmente aquém da aliança de Deus. Apesar de tudo que aconteceu, muitos desprezavam a lei de Deus. E aí, por último, tinha também os problemas sociais. Então, imagina, por mais que grande parte do povo judeu tenha ido lá para o exílio babilônico, uma parte ficou lá. E essa parte que ficou, eles ficaram cuidando da terra, sofrendo, claro, por conta da dificuldade que a terra ficou lá, não havia rei, não havia cuidado. E aí, quando o outro povo volta, aquele povo que está naquela terra vai meio que achar um pouco ruim, porque aquele povo vai querer terra, vai querer espaço. Então, o Zacarias também descreve momentos em que esses homens começam a ter disputas internas por conta disso. Então, veja, irmãos, que é um contexto de muito desânimo, de muitos problemas. E aí, à luz desse texto de Isaías, o que é aguardado é um período de glória no meio da nação de Israel. Só que não é isso que eles têm. Então, eu quero que vocês entendam, ao vocês lerem o livro de Zacarias, que aqui é um contexto, irmão, de decepção, desilusão e desânimo. O povo está desanimado. O povo olha para as dificuldades ao redor, vê o texto também de Isaías e vê aquela expectativa de um retorno, uma esperança, mas eles não encontram isso no primeiro momento. Então o povo está desanimado e está em um momento de muita dificuldade. E aí Zacarias chega para escrever nesse período. Aqui, irmãos, tudo ok? Deu para entender o contexto, de modo geral? As dificuldades que eles estão passando, as aflições que eles estão passando, essas dificuldades tanto externas, né, devido ao período da reconstrução, como interna também. Então, uma coisa é você servir a Deus ali, mesmo em meio às dificuldades, animado, né, com o coração pujante, ansiando pelo cumprimento das promessas de Deus. Outra coisa é você ter que servir a Deus com o coração desanimado, não olha com esperança, acha que nada vai dar certo, tudo é dificuldade. Então perceba que esse povo aqui está no fundo do poço, no certo sentido. Por mais que Deus esteja ali cumprindo as suas promessas de retorno, quando eles chegam lá, a realidade é outra. As dificuldades que eles vão passar ali são muito grandes, tá? Então, esse seria o primeiro ponto aqui da aula, uma introdução para a gente pensar a respeito do contexto e quem escreveu o livro. E aí a gente entra no objetivo do livro. Então, à luz desse contexto de dificuldades externas e dificuldades internas, tá? De desânimo, a gente vai observar o porquê que Zacarias escreve. Então, diferente de Ageu, irmãos, Zacarias ele não foca apenas numa reconstrução dos muros, mas ele foca em animar o povo para continuar olhando para as promessas de Deus. Então, eu trouxe aí, não sei se vocês estão acompanhando, um resumo de Anthony Peterson a respeito do objetivo do livro. Ele diz assim: Zacarias chama o povo a confiar na palavra de Deus e a obedecer a ela. Ele chama os israelitas a continuarem, a completarem a reconstrução do templo em antecipação ao retorno de Deus para estabelecer o seu reino. Então o livro aqui, de modo geral, irmãos, ele é um livro muito cheio de profecias a respeito dos últimos tempos. Ele quer fazer com que o povo não somente reconstrua o templo, ele não somente quer animar o povo a reconstruir a cidade, ele quer animar o povo a olhar para as promessas de Deus, para que enquanto eles estão servindo a Deus, eles lembrem que Deus ele ainda vai cumprir as promessas que ele realizou através dos profetas anteriores a eles. Então aqui, o profeta Zacarias, ele consiste numa profecia a respeito do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele quer trazer consolo para o povo,
Porque um povo com coração consolado, com coração ansiando pelo cumprimento das promessas, eles vão servir a Deus com dedicação e fidelidade. Olhe comigo aí o capítulo 1, versículo 13 de Zacarias. Alguém lê para mim esse versículo, por favor. Zacarias 1, 13. E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. E este me disse: proclame assim, diz o Senhor dos Exércitos: tenho grande amor por Jerusalém e Sião. Ok. Então, aí nós conseguimos perceber que Deus ele quer trazer um consolo para a nação de Israel. A mensagem aqui pro profeta, que o profeta Zacarias vai trazer para o povo é: ei, lembra que Deus está trazendo algo para vocês. Aquilo que Deus prometeu a respeito dos outros profetas anteriores, Ele vai cumprir ainda. Vai haver consolo da minha parte para com vocês. E Zacarias quer trazer não somente um enfoque para que eles se animem. Olha, vamos lá, vamos reconstruir os muros, vamos reconstruir o templo, vamos voltar a servir a Deus com fidelidade, fazendo aquilo que Deus espera. E aí lembre, irmãos, que naquele período, onde Deus manifestava a sua glória, manifestava o seu poder, era no templo. Então havia esse aspecto físico ali, que Deus manifestava no Antigo Testamento, coisa que é diferente hoje no Novo Testamento. Nós sabemos que a casa e a morada de Deus somos nós. É a igreja do Senhor, não é paredes, são pessoas. Então, naquele contexto especial, era muito importante que eles reconstruíssem toda a cidade, porque era através daquela forma que Deus ia se manifestar para eles. Então, Zacarias, ele sustenta que as esperanças de restauração dos profetas anteriores ainda permanecem. E ele chama o povo a viver à luz dessas promessas. Então, Zacarias, por um lado, enquanto anima o povo a reconstruir os muros, ele também quer que o povo sirva com o coração animado, ansiando pelo cumprimento das promessas de Deus, ansiando para que Deus venha, retorne e cumpra cabalmente aquilo que ele prometeu. É um coração que olha para o além dos muros, para o além do templo, e anseia pelo cumprimento completo e cabal daquilo que Deus falou através dos profetas anteriores. Então, enquanto Ageu foca mais em animar o povo a reconstruir o templo, Zacarias foca em um povo ficar animado, ou ficarem animados em servir a Deus, tá? Isso que é importante porque vocês podem perceber que o livro de Ageu ele é bem menor, e ele não contém muitas profecias. Ele vai focar mais a respeito de como o povo estava deixando de lado a obra de Deus para se dedicarem a obras pessoais. Zacarias não, como um movimento de dentro para fora, ele quer primeiro animar o povo, para que o povo compreenda o que Deus está fazendo e assim eles sejam fiéis àquilo que Deus espera na vida deles, tá? Eu trouxe também aqui um resumo do John MacArthur, onde ele vai trazer, onde ele vai dizer o seguinte: Zacarias procurou incentivar o povo a trabalhar na obra do templo com a promessa de que um dia o Messias viria para habitá-lo. Então ele incentivou os judeus a construir não apenas pensando no presente, mas também na esperança da vinda futura do Messias. Então é justamente por conta disso que a gente vai perceber um livro repleto de profecias, repleto de ensinos a respeito da volta do Messias. Apocalipse fala muito de Zacarias. Após Isaías, nos evangelhos, Zacarias é o mais citado nos evangelhos. Então há uma preocupação muito grande na parte dos autores de entenderem bem o que Zacarias quer ensinar a respeito do Messias, porque isso traz ânimo e força durante o percurso que nós estamos servindo a Deus. Ok, irmãos, aqui? Deu para entender qual é o objetivo do livro de Zacarias? Quando você for abrir lá a sua Bíblia, fazer seu devocional, lembre-se disso, tá? O profeta Zacarias quer levar você a olhar para o Messias, quer fazer você contemplar as promessas de Deus, lembrar a você que o Messias vai voltar, lembrar a você que enquanto você faz o que você faz na comunidade local, o seu coração tem que estar ansiando pelo retorno do Messias, porque é uma consequência, irmãos, é uma consequência. O que teu coração mais anseia, o que você mais deseja, vai conduzir a forma como você vive. A boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que sai de dentro para fora é justamente a raiz, o que movimenta você. Então Zacarias quer fazer isso com os irmãos aqui, ou com os judeus de modo especial. Quer fazer com que eles olhem para as promessas, porque à medida que eles olham para as promessas de Deus, eles são animados para viverem em fidelidade, tá? E aí nós chegamos
no último momento da aula, que aqui no caso seria os temas teológicos. Então, qual é a grande mensagem teológica que Zacarias quer trazer para o povo judeu e também nós podemos aplicar na nossa vida? A primeira mensagem teológica é a respeito do retorno de Deus. Então, alguém abre para mim no capítulo 1 de Zacarias, versículo 16, e lê também, por favor. Zacarias 1, versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Ok. Então, Deus está dizendo aqui que ele iria se voltar para Jerusalém e ele iria agora se voltar com um olhar de misericórdia. A gente precisa lembrar aqui do contexto de Ezequiel, porque no contexto de Ezequiel, Deus ele vai justamente sair do meio do povo de Israel. Ele vai descrever do capítulo 8 até o capítulo 11 a glória de Deus se afastando da cidade. Então é como se Deus estivesse abandonando Israel. Eu não estou mais no meio de vocês. Eu não estou mais aí cuidando de vocês de modo direto. Não que Deus, por ser onipresente, ele não estaria lá. Mas a ideia é que as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus não estaria sobre aquele povo, porque eles estavam vivendo em pecado. Então Ezequiel vai tratar desse período onde a glória de Deus vai saindo da nação, vai saindo do meio do povo. Mas aqui em Zacarias há uma promessa de que Deus vai retornar para o meio do povo. De que Deus vai habitar no meio do povo. Então Zacarias mostra que Deus passou do juízo para a misericórdia. Deus deixou aquela atitude de julgar o povo, de punir o povo por causa dos seus pecados, para agir agora com misericórdia. E aí o próprio Deus, ele promete que vai habitar no meio do seu povo. Então, o ponto que Zacarias quer trazer, irmãos, como uma mensagem teológica para o povo é, em vista do seu retorno, o povo deve reconstruir o templo e obedecer aos requisitos da aliança. A ideia é, o próprio Deus está no meio de vocês. O próprio Deus está habitando no meio de vocês. Então, à luz disso, da presença de Deus no meio do povo, vocês são chamados para, juntamente com essa verdade, se dedicarem em fidelidade a reconstruir e a ansiar pelo cumprimento das promessas de Deus. O segundo tema que Zacarias vai tratar também com muito empenho é a respeito do governo soberano de Deus. Então, durante o livro, a gente observa sempre palavras a respeito de o Senhor Todo-Poderoso, ou o Senhor dos Exércitos, como a gente consegue observar também em outros livros dos profetas, sempre tratando Deus como aquele que é o soberano, como aquele que manda no universo, como aquele que sustenta o universo. Então, o ponto que Zacarias quer trazer aqui para o povo de Israel é, ei, Deus é que vai fazer essa obra no meio de vocês. Isso aqui é muito importante porque no meio do contexto de dificuldade, o povo estava se vendo incapaz. O povo não via sustento financeiro, o povo se sentia desprotegido, o povo estava ali desanimado. Então, quem é que iria fazer aquela obra? Então, Zacarias quer mostrar para aquele povo que a força, o sustento para que eles façam a reconstrução do templo e permaneçam protegidos e cuidados, vem de Deus. Então, olha comigo o capítulo 4, versículo 6 de Zacarias. Zacarias 4, 6. Alguém lê para mim, por favor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ok. Então, Zorobabel é que lidera ali o povo para a reconstrução do templo. E aí Deus está dizendo assim para Zorobabel: ei, não é pela força, não é pela tua capacidade que a nação vai ser reconstruída, que o templo vai ser reconstruído. É por meio do Espírito de Deus. Então, para Zorobabel, em meio a esse desânimo, Deus está animando a ele, dizendo assim: quem faz essa obra sou eu. Quem vai fazer com que essa nação seja reconstruída sou eu. O governo soberano de Deus nos lembra a respeito disso também como servos. Que a força e a capacidade para fazermos o que estamos fazendo não vem de nós, irmãos. Vem da graça e do poder de Deus. É Deus que faz com que corações se dobrem. É Deus que dá dons para a igreja. É Deus que sustenta a igreja. Mesmo pessoas e cristãos morrendo ao longo dos séculos,
mais vidas são levantadas e transformadas pelo poder da palavra de Deus. Pessoas pregando a palavra, vidas sendo transformadas, igrejas sendo plantadas em locais que a gente olha assim, não, é impossível isso aqui acontecer. E Deus vai lá e pelo seu poder abre igrejas nessas localidades. Então, isso aqui para Zorobabel, para todo o povo, é importantíssimo. Caminhar enquanto olhamos para o que Deus está fazendo, ou para o poder de Deus, é muito importante, irmãos. Porque durante a nossa vida a gente vai se deparar no serviço a Deus, a nossa incapacidade. Eu, por exemplo, às vezes estou aconselhando os irmãos e aí chega aquela primeira dificuldade, você olha assim, rapaz, o que é que eu vou dizer para esse irmão? O primeiro momento é isso que a gente sente, incapaz diante da obra que Deus está realizando. E a palavra de Deus é que vai trazer luz para como aquele casal, aquela família, aquele lar deve ser reconstruído. É pelo poder de Deus que vidas são transformadas. Então Deus está trazendo essa mensagem para o povo de Israel e também se aplica à igreja hoje. Não é pela força, irmãos, é pelo Espírito de Deus. Por isso que a vida de oração enquanto servo de Deus é fundamental. Não existe caminhada cristã sem vida de oração. Não existe serviço a Deus sem dependência do próprio Deus. É Deus que realiza, irmãos. É o poder de Deus que transforma vidas. Isso é tão implícito na vida dos servos de Deus, que a gente pode observar, por exemplo, na vida de Paulo, essa verdade sendo dita de forma clara. Olhe comigo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Olha o que Paulo diz a respeito do seu serviço a Deus. Amém? Todos abriram aí? Alguém lê para mim, por favor? Oi. Tá saindo? Oi. Oi. Estão me escutando? Então, Sim, pode. Beleza. Versículo 10, né? Isso. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, irmãos, é muito claro que durante a nossa caminhada, enquanto estamos servindo a Deus, tanto para aquele povo, como também para a igreja hoje, tem que haver esse entendimento, irmãos, essa compreensão. Não é pelos nossos esforços que a obra de Deus ela avança, é pelo poder de Deus. Enquanto Paulo se esforçava por um lado, se dedicava mais do que todos, como ele vai dizer aqui, ele tinha essa compreensão que não era ele, mas era a graça de Deus, era o poder de Deus atuando em meio às suas fraquezas. Então, para aquela nação, para aquele período de desânimo, em que eles olhavam para os recursos humanos e se viam incapazes, que eles olhavam para as profecias e achavam que elas não iriam se cumprir, Deus está dizendo para eles, ei, quem faz essa obra sou eu. O que você precisa fazer é descansar em mim. O que você precisa fazer é se lançar a mim, para que o próprio Deus ele faça a obra e o próprio Deus seja glorificado em meio à obra. E Deus faz isso, irmãos, com vasos frágeis e fracos. Por isso que Paulo vai dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não é quanto mais nós nos achamos fortes que nós iremos servir mais. É totalmente o contrário. É quanto mais nós sabemos que não conseguimos, que somos incapazes, que somos fracos, que Deus usa mais. Não estou dizendo que você não tem que ter aquela humildade, como Paulo fala em Romanos capítulo 12, que você tem que lembrar as coisas que Deus te deu. Não considere a respeito de si mesmo a mais do que lhe convém. Então, a gente tem que lembrar que Deus é quem nos capacita durante essa obra. Mas durante a obra, nós temos que lembrar que toda a ação, todo o poder de transformação, todos os resultados da obra vêm de Deus, irmãos. Nunca vem de nós mesmos. Nunca vem da nossa força. Isso é tão real que em Efésios capítulo 2, falando a respeito dessa obra de Deus, somente Ele vai receber a glória no final de todos os tempos. Só Ele vai receber. A gente vai olhar para essa grande obra que Deus está fazendo nas nossas vidas e através das nossas vidas, e nós vamos olhar para isso e lembrar, isso não veio de nós, isso não foi a nossa força que fez essa obra, mas foi o próprio Deus. Então, irmãos, que essa verdade aqui, ela nos leve a mais devoção a Deus, a mais oração, compreendendo que é Deus, é o poder de Deus que faz a obra, e não a nossa capacidade, nosso conhecimento, nossa fala, nossa retórica.
Tanto que Paulo fala justamente no contexto de 1 Coríntios, de muito orgulho, onde os irmãos se achavam que era a retórica, que era os dons, aquele orgulho diante daquilo que Deus estava dando para eles, que iria estar fazendo alguma coisa. Paulo vai dizer, não é nós, não é o nosso poder, é a graça de Deus, é o poder de Deus. E isso aqui para a nação de Israel é muito importante, porque o povo estava vivendo um período de eles olhavam para os seus recursos e se viam incapazes. E Deus está dizendo, Zorobabel, não é a tua força, é o meu espírito que vai realizar essa obra. Uma terceira mensagem importante que Zacarias vai trazer é a respeito do rei davídico, tá? A respeito do Messias. Então a gente vai observar durante as suas profecias que ele vai falando de um servo ou de um renovo, de alguém que viria também não somente para restaurar Israel, mas também para trazer purificação e perdão aos pecados de Israel. Olhe comigo aí o capítulo 3, versículo 8 e 9. Alguém lê para mim, por favor, Zacarias 3, versos 8 e 9. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. E eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, Ok. e atirarei a iniquidade desta terra num só dia. Pronto, esse é o ponto. E tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Então, o renovo, esse servo, ele vai trazer não somente perdão, mas como ele vai remover o pecado do meio da nação. Então Zacarias, por isso que ele é muito citado nos evangelhos, porque esse renovo e esse servo vem trazer purificação dos pecados e também reverter as consequências do pecado. Lembra que todo aquele contexto que eles estavam vivendo, do templo derrubado, da nação derrubada, aquele contexto ali é justamente por conta do pecado do povo. Então Deus, ou o renovo, ou o servo, ele vem trazer perdão e também reverter todas as consequências daquilo que o pecado trouxe para aquela nação. Então Zacarias, ele entendeu que o reino só viria após a morte expiatória do Messias. Só era possível, irmãos, aquela nação ser restaurada se o Messias chegasse, tanto para perdoar aqueles pecados, morrer por aqueles pecadores, como também para reverter as consequências que os pecados daqueles homens trouxeram para aquela nação. Então, nós vemos que o Messias, ele é muito bem tratado, de forma muito abrangente, no livro de Zacarias. Eu trouxe aqui até uma citação do Anthony Peterson, que ele diz assim: Zacarias, ele antecipa a vinda de Jesus, que venceu os inimigos do povo de Deus por meio da morte da cruz e completará plenamente essa vitória na sua segunda vinda, onde todos os povos irão adorá-lo e se submeter a ele. Então Zacarias traz essa mensagem muito plena, de forma muito clara, a respeito do que o Messias viria fazer. A morte do Messias era esperada também pelo povo do Antigo Testamento. O que não havia com tanta clareza eram os momentos históricos que iria acontecer cada coisa. Então, eles estavam esperando talvez uma morte, já o começo, uma ressurreição ali do servo para poder começar a grande obra. Eles não percebiam ainda historicamente qual era o momento. A primeira vinda vem, Jesus morre, já começa logo, a gente tem que aguardar. Hoje, no período da igreja, a gente entende que nós temos que aguardar a segunda vinda do Messias. Mas enquanto isso, nós vivemos nessa expectativa e nessa esperança de que o Messias venha para poder restaurar também toda a terra e todo o universo. E por último, irmãos, eu acredito que essa seja uma das mensagens mais importantes para a igreja hoje, que o profeta Zacarias ele vai trazer para os nossos dias, que é a respeito do tema, o dia dos humildes. Olha comigo aí o capítulo 4, versículo 10 de Zacarias. Alguém lê para mim, por favor. Zacarias 4, verso 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumona, mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Ok. Então aqui nós vemos o profeta Zacarias dizendo, olha, quem despreza, e que provavelmente havia um desprezo diante do templo, que era bem menor do que o templo antigo,
era uma cidade que estava bem menos gloriosa do que no tempo de Salomão. Então, aqui, pensando naqueles grandes dias de Salomão, é um tempo pequeno, humilde. Era algo que, olhando para a glória anterior, não havia glória. E aí Deus está dizendo por meio do profeta Zacarias, olha, não desprezem isso. Não desprezem aquilo que eu estou começando a fazer no meio de vocês. Pode parecer pequeno, mas isso logo, logo vai se tornar glorioso. Então, para um povo que estava frustrado, estava com aquele período em que o progresso ali da reconstrução estava muito lento, Deus está mais uma vez animando eles. Esse período pequeno vai se tornar um dia glorioso. Então, esse dia aqui, irmãos, ele é muito significativo, porque ele antecipa algo muito maior para o nosso tempo. Anthony Peters diz assim: Zacarias desafia os cristãos a não desprezarem o dia das pequenas coisas, ou o dia humilde. Em vez disso, que fortaleçam as mãos e sejam fortes. Eles devem continuar com a grande comissão que Jesus deu para a igreja, para edificar a sua igreja. Devem ser o povo que reflete o caráter de Deus, pois seu reino glorioso está chegando. Talvez, irmãos, a gente olhe para a grande obra de Deus, para o que Deus está fazendo no mundo, e a gente se sinta assim, mas está muito lento. Cadê o reino de Deus avançando? Cadê a glória que Deus prometeu? Cadê aquilo que Deus falou que ia fazer, que iria reinar todas as nações? A gente olha por um lado, só vê guerras. Olha para o outro, só vê desgraça, pecado. Nossos ambientes de trabalho, nossos ambientes de convivência social, todos os ambientes que a gente vai, a gente só vê coisas ruins. O pecado reinando. E talvez isso de alguma forma traga desânimo para a gente. A gente olha para o progresso e parece que ele está lento. Isso pode tornar para a gente desencorajador. No entanto, Deus ele promete que está edificando um reino eterno, irmãos. E esse reino ele vai invadir esse universo. Um dia Deus vai vir, Cristo vai voltar do alto céus e ele vai vir para reinar, colocando seus pés sobre o Monte Sião, e toda essa desgraça que a gente vê ao nosso redor, toda essa maldade vai ser plenamente julgada, punida pela justiça perfeita de Deus. E é muito interessante, o Antigo Testamento, ele quase que terminar com a mensagem de Zacarias, porque após Malaquias nós temos um período de 400 anos, que Deus não levanta mais nenhum profeta para falar para aquela nação. Então o que é que Deus está querendo comunicar para a nação de Israel? Enquanto eu estou aqui realizando a minha obra, expandindo o meu reino, vocês devem estar com o coração cheio de esperança a respeito da minha volta. Aguardem, esperem. Esperem, porque o cumprimento dessas promessas irão se cumprir. Logo, logo Cristo iria vir, e esse povo teria que viver olhando para essas promessas e aguardando com expectativa essas promessas. Então, de forma geral, irmãos, é isso que o livro ele vai tratar. A gente vê um pouco de um contexto cheio de problemas externos e internos. Nós vemos um período em que o profeta vai falar para animar o povo para que eles vivam em obediência a Deus. E aí nós vemos uma mensagem teológica, onde Deus vai animar o povo a viver com a expectativa, ou a viverem com a expectativa do retorno do Messias. Tá bom? Ficou claro, irmãos, a mensagem, o objetivo do livro, o contexto que o livro foi escrito? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Alguma contribuição? Tudo bem.